pessoal, tudo bem por aí? Bem-vindos! Eu sou Thiago Bezerra e hoje, excepcionalmente, eu vou substituir a nossa querida amiga Gisele Lopes aqui no programa, tá curtindo uma folguinha, então é comigo que você vai conferir dicas importantes para cuidar muito bem da sua saúde, do seu bem-estar e, claro, tá sempre de bem com você, porque esse é o nosso propósito, né? E hoje a nossa conversa é sobre uma das regiões do corpo que, olha, mais sofrem no dia a dia, no cotidiano. Eu tô falando dos joelhos. É subindo a escada, é carregando peso, sacolinha de supermercado, ou ficando muito tempo em pé. Quando a gente vê, já tá sentindo aquele incômodo. Então, para bater um papo com a gente, responder as nossas dúvidas, aqui no estúdio está comigo a nossa convidada especial, doutora Bruna Stolf, que é médica ortopedista. Bem-vinda, doutora. Obrigada. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Uma Vamos honra, falar de algo que eu amo. uma honra toda nossa e algo muito importante, né? Porque a gente sabe, o joelho sofre mesmo no dia a dia. Mas falando assim em linhas gerais, parece que é uma dorzinha, tal. Não é tão simples assim. E quais são os principais casos, doutora? Ó, acho que assim, é importante a gente falar sobre o joelho em si, né? Por Sim. que que ele sofre tanto? É uma das articulações que a gente mais usa, né? Uma das principais e maiores articulações do nosso corpo. Quando a gente fala de articulação, a gente fala de o que liga, conecta dois ossos. Então, no Sim. caso, o joelho, ele conecta o osso da coxa, que é o fêmur, com o osso da perna, que é a tíbia. Uhum. E aqui não tem só o osso em si, né? Tem vários ligamentos, meniscos, tem os músculos. Então, é todo um complexo que pode estar aí afetado por várias patologias. Quer dizer, não Então, é só a articulação em si, de repente é um não, probleminha na musculatura ou na exatamente. cartilagem, Exatamente. E é o que você falou. A gente usa ele para praticamente todas as funções do dia a dia. para tudo. Andar, subir Sim. escada. Então, por isso que a gente. E além de tudo, é onde passa toda a nossa carga, né? É. Então, soma-se a isso, por isso que é tão afetado. E o que que é mais comum, você que já vive isso no consultório diariamente, e quais são os principais casos que você vê? O desgaste da cartilagem é algo que a gente vê bastante, que é o que a gente chama de artrose, né? Esse desgaste da cartilagem em si. Mas também a gente vê bastante lesões ligamentares, lesões de menisco. Praticamente essas são as mais acometidas. E tem algum grupo específico que sofre mais? A gente está falando, por exemplo, ou de pessoas com idade mais avançada, ou de repente uma pessoa que não tem um estilo de vida muito ativo. Sim, depende do quadro que acomete o joelho, tem as faixas etárias mais acometidas. O desgaste da cartilagem em si é mais comum com o envelhecimento, mas não é só o idoso que tem problema de cartilagem. A gente Sim. tem também problemas na cartilagem, como uma condropatia patelar, que é um desgaste muito comum aí dos 30 anos, então tem também problemas na cartilagem que acometem os jovens. E lesões ligamentares é mais comum em jovens praticantes de atividade física. Então a gente Hum. tem os grupos aí de acordo com a doença. Quer dizer, a gente pensa então que é uma questão atrelada à não prática da atividade física, de repente o corpo não está preparado para aquele impacto, mas até o excesso da atividade ou uma atividade que não é em excesso, mas que acontece constantemente no dia a dia, se não for devidamente acompanhada, também pode se tornar um problema. Exatamente. Uma lesão no joelho não tratada pode levar a um problema maior no futuro. E essa lesão acontece de que maneira? Porque muitas pessoas relatam, né? Eu tava, sei lá, tava jogando um futebol, tava na academia, eu tava só caminhando, de repente a dorzinha já começou. O que que pode ser? Exatamente. Um quadro desse, às vezes, é uma lesão ligamentar, uma lesão de menisco. Então, sempre que tiver um quadro, opa, gerou uma dor, tá incomodando, passou 3 dias, 5 dias, essa dor, você lembra dela, né? Vamos passar no especialista para avaliar. É, mas daí, doutora, entra numa outra questão, que vão ter aqueles espertinhos que não são muito fãs de praticar atividade física, vai falar, poxa, mas se eu vou praticar atividade física, vou sentir dor, vou ter o risco de uma lesão, já não vou nem fazer nada. Também não é bem por aí, né? Não, pelo contrário. A prática da atividade física, o fortalecimento muscular, alimentação, tudo isso é o que vai diminuir a chance de você ter, na verdade, uma lesão no joelho. Sim. Então, tem que fazer atividade física, tem que fortalecer com certeza. Tem a ver com consumo de cálcio também? A lesão em si, não. A gente tem a osteoporose, que pode levar a quadros de fraturas e tudo mais, mas não falando assim necessariamente da dor no joelho, da lesão de cartilagem. Sim. Mas prevenção seria diferente, por exemplo, para uma pessoa mais jovem e para uma pessoa mais velha? Tem técnicas diferentes? A melhor prevenção é o fortalecimento muscular,
e manter o peso ideal. Então, a gente tirar essa sobrecarga do nosso joelho. Sim. Então, a prática de atividade física é o principal. Quer prevenir, vamos ficar ativo. E a obesidade também, como você disse, então, vai interferir completamente ali. Sim, completamente. O excesso de peso vai sobrecarregando não só a parte cartilaginosa em si, como também todas as estruturas ao redor. Sim. Então, se a gente tem um músculo fortalecido, os ligamentos fortalecidos, a gente impede, porque daí divide-se a carga, né? Sim. Não é só a articulação, a cartilagem em si que está lá com toda a carga. Então, divide e também previne lesões. Nesse caso, então, vai ser um tratamento multidisciplinar. Vai ter, claro, a participação do médico ortopedista, como é o caso aqui da doutora, mas também de outros profissionais. Por exemplo, um fisioterapeuta ou mesmo um nutricionista, né? Para ficar de olho aí nessa questão da obesidade, por exemplo. Fisioterapia e ortopedia tá lado a lado, né? São nossos grandes aliados aí na maioria, para não falar todas, na maioria dos tratamentos ortopédicos. E eu indico muito para os meus pacientes a fisioterapia e também a nutrição, porque uma alimentação saudável também vai ser o nosso aliado aí no tratamento das principais dores do joelho. E você, como médica, já consegue passar algumas dicas em relação a isso? Por exemplo, algum exercício, por mais que não seja uma fisioterapeuta, mas de repente algum exercício que a pessoa vai conseguir fazer dentro da própria casa, ou por mais que não seja uma nutricionista, passar também alguma diquinha ali de alimentação mais saudável? Sim, eu tento sempre orientar, mas eu também oriento que o melhor profissional para falar sobre isso é, no caso, o nutricionista e o fisioterapeuta, né? Mas a gente sempre já orienta alguns exercícios que ele pode já começar a fazer em casa, mas eu quero que o paciente vá no fisioterapeuta, vá no nutricionista e faça esse tratamento aliado. Afinal, são os profissionais que estudaram para isso. Então, a gente precisa desse acompanhamento conjunto na grande maioria das vezes. Vão caminhar juntos, não tem jeito de fugir disso, né, pessoal? Vai ter sempre vai estar sempre atrelado uma coisa à outra, não tem como fugir. Agora, tem coisa que não dá para fugir mesmo, né, doutora? Por exemplo, se eu moro numa casa com escada, eu vou ter que subir escada todo dia. Se eu voltei do supermercado carregando sacola, eu vou ter que fazer esse esforço. E aí, qual que é a dica? Fortalecer. Não tem como fugir. É esse o caminho, Precisa né? fortalecer. E fortalece com atividade física. Com atividade física. Minha gente, ó, vocês estão vendo aí, ó, que não dá pra fugir, não. Só que o papo tá muito bom aqui com a doutora. Tá chegando na hora de a gente fazer um intervalo, né? Só que já deu pra perceber, cuidar da saúde dos joelhos é uma coisa muito importante, não é só ficar esperando a dor aparecer, é um processo contínuo de atenção, de prevenção e de escolhas mais saudáveis do nosso dia a dia também. Tudo isso é muito importante, a gente vai seguir com as orientações, mas antes, como eu disse, bora pro intervalo rapidinho, daqui a pouquinho tem reportagem, inclusive, sobre esse assunto vindo por aí, tá? Até já. Já estamos de volta e no De Bem com Você de hoje o papo está sendo sobre a saúde dos joelhos. Pessoal, para seguir nesse assunto, a gente vai agora acompanhar uma reportagem que vai mostrar o caso do Wagner. Ele sofreu uma lesão, teve consequências e precisou inclusive de muita fisioterapia durante esse tratamento. Olha só. Você sofre com dores nos joelhos? Se a resposta for não, garanto que você deva conhecer ao menos uma pessoa que tem esse problema, né? Ou que já passou por cirurgia até mesmo. Bom, pessoal, é um problema muito comum, viu? E vocês sabiam que ao menos 69% dos brasileiros acima dos 18 anos relatam sofrer com dores nas articulações dos joelhos? Pois bem, eu vou conhecer agora o Wagner. Ele descobriu uma lesão há 1 ano e pouco e vem tratando, sem precisar de cirurgia. O diagnóstico veio em 2023. Rompimento do menisco e desgaste da cartilagem do joelho esquerdo. Aí o Wagner teve 2 opções: cirurgia ou um tratamento, digamos, mais conservador. Eu senti muita dor, uma dor bem aguda no joelho, aonde eu não conseguia nem dobrar o suficiente, ou simplesmente agachar, eu não conseguia. E aí eu falei com o médico, por eu trabalhar na área da radiologia, logo já sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Aí eu procurei os ortopedistas para a gente começar a dar andamento, ver o que tinha acontecido no meu joelho. Ele fez 2 sessões de infiltração de ácido hialurônico para reduzir dores e a inflamação. E continua até hoje com uma rotina de exercícios físicos diários em casa. As 2 opiniões, como elas divergiram, né?
eu segui mais pelo lado conservador. O médico que diz que é mais conservador, ele disse, você já tem uma certa idade, você não vai ser aquele sprint, não vai ter mais aquele esporte na sua vida, você não é dessa maneira, você só pratica o esporte mais final de semana. E o outro médico falou bem ao contrário, se você gosta de esporte, você vai, é melhor você fazer a cirurgia. Você vai fazer o fortalecimento, as fisioterapias, e depois você retorna para a gente ver se vai ser necessário mesmo para poder resolver esse problema. As dores, segundo Wagner, já foram embora. No entanto, ele ainda não sente aquela segurança no joelho, mas pelo menos já voltou a praticar suas modalidades preferidas. Eu uso um tensor no joelho para dar mais segurança. Na verdade, eu acho que é mais psicológico o tensor do que propriamente dito, né? Eu pratico esporte, jogo tênis de mesa, né? De vez em quando eu jogo basquete com meu filho, mas sempre com aquele receio que o joelho não é mais o mesmo, né? Como o médico também falou que mesmo eu fazendo a cirurgia, pode ser que não seria mais o mesmo. Bom, pessoal, vamos voltar então aqui para o nosso papo no estúdio com a doutora Bruna, que é médica ortopedista. Doutora, a gente viu aí o caso do Wagner, né? E logo de cara já foi apresentado isso. Ele optou por um tratamento que não precisou de cirurgia. É a maioria? É a minoria? Como é que é? Difícil falar, assim, cada caso precisa ser avaliado, né? Cada lesão, cada tipo de lesão, cada paciente, idade, função, né? Funcionalidade, qual o tipo dessa lesão de menisco, qual lesão, tem outras coisas associadas, a localização, então a gente precisa avaliar, assim, cada caso, não dá para eu generalizar. A gente tende sempre a tratamentos conservadores, mas quando necessário precisa da cirurgia e não tem como fugir, né? Fugir. Agora, vai ter gente que vai assistir aí e vai falar, então quer dizer que é mais tranquilo, de repente eu tive alguma fratura, alguma lesão, não vou precisar me preocupar com cirurgia. Como você bem enfatizou, não é bem por aí, vai ter que pesquisar e analisar com calma. Precisa. E é importante isso, né? Sim. Ter outra opinião, ele foi em um, não contente, foi no outro, vamos ver outra opinião. E aí ele junto com o especialista, decidiu a melhor opção para o caso dele, né? Sim, encontrou uma alternativa ali, né? Inclusive, quero chamar a atenção para essa alternativa, porque a gente viu ali, ele foi pela infiltração de ácido hialurônico, o que soa até distante, porque a gente pensa no ácido hialurônico bem para aquela questão estética, né? Quer dizer, tem outras aplicações também. Tem. O ácido ele pode ser utilizado nas infiltrações articulares, né? Ele ajuda aí a regenerar até questões de tendões, ajuda na lubrificação, ajuda a diminuir a dor, faz o que eu falo para os pacientes no caso do joelho, né? Faz tipo uma gelatina, né? Sim. Então, diminui esse impacto de osso com osso, então faz essa gelatininha, esse travesseirinho entre os ossos para diminuir esse impacto. Sim. Então, ele tem grandes funções. A gente pode fazer bloqueios de nervos também, no caso do joelho, para diminuir essa dor. Sim. Aí entra com medidas para diminuir a inflamação e reabilitar. No caso dele, a fisioterapia aí foi a grande aliada, né? E ainda assim precisou da fisioterapia, E né? mesmo que operasse, iria precisar. Ia também? Ia precisar. Por que não consegue abrir mão da fisio nunca? Tanto por questão pré-operatória quanto pós-operatória, a fisioterapia é muito importante. No caso dele, teve uma lesão de menisco, vamos supor que ele operou. Precisa reabilitar esse paciente. Esse paciente que operou, ele fica com um certo medo de machucar esse joelho novamente. Ele faz uma apreensão, inconscientemente ele tem esse medo para voltar às suas atividades. E também, às vezes, tem que, depois da cirurgia, ficar imobilizado. Então, esse joelho tende a ficar inflexo. A gente fala o joelhinho dobrado, que não consegue fazer toda a extensão. Sim. Ou não consegue fazer toda a flexão desse joelho de novo. Então, a fisioterapia vai voltar de novo esse paciente ativa o quanto antes. Hoje em dia, nossos tratamentos se baseiam nisso, em voltar o quanto antes o paciente ativo. Quer dizer, vai reaproximar daquilo que é a função normal do corpo, né? Exatamente. O normal daquele paciente que é ter o movimento, que é ter a mobilidade, né? O que a gente mais quer é isso, voltar ao movimento. Com certeza. Mas aí tem toda aquela atmosfera que rodeia a cirurgia, porque o pessoal tem medo do pós, quer dizer, da recuperação.
É demorada? Eu sei que cada caso é um caso, é lógico, mas costuma ser algo demorado, costuma ser algo que vai... o paciente não vai conseguir esticar a perna ou caminhar, vai precisar ficar imobilizado por muitos meses. Qual que é, assim, a maioria dos casos, como é? Depende do que operou, né? Então vamos falar o mais comum aí, que é a artrose no joelho. Hoje em dia, as técnicas cirúrgicas evoluíram bastante. Então, uma cirurgia de prótese de joelho, o que é isso? Você tirar o seu joelho e colocar um metal ali no lugar, né? Estrutura metálica ali e devolver esse movimento. Uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de prótese em si, hoje em dia evoluiu bastante. Então, a gente tem aí, no terceiro dia, geralmente pós-operatório, o paciente já está de alta. Olha. Durante a internação, no segundo dia pós-operatório, já começa a fisioterapia. Então, lá no hospital, o paciente já começa a fazer flexão de joelho, fortalecimento, já começa a mexer. Nossa, super rápido. E treinar a deambular, andar, com um andadorzinho Sim. inicialmente, né? Então, a recuperação em si, a gente sempre está visando a devolver o quanto antes esse movimento. Quanto antes. E começa logo na sequência, né? Fez a No cirurgia num hospital dia, já no começa. hospital já tá andando mesmo. Quer dizer, tá treinando esse andar, né? Voltar Andando no normal. com o andadorzinho, já fazendo a fisioterapia, isso é muito importante, é isso que vai fazer ele voltar o quanto antes aí às funções. Bacana, gente. Então é isso, né? Aquilo tudo que a gente já viu de medicina até então que funciona muito bem, com as novas técnicas e os avanços na medicina também. Bom, pessoal, bora então para mais um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua tirando as nossas dúvidas aqui no programa com a médica ortopedista, doutora Bruna Stolf. Até já. Já estamos de volta, então, com o último bloco do De Bem Com Você de hoje. E hoje o assunto por aqui é um assunto que impacta a rotina de muitas pessoas, viu, minha gente? A saúde dos joelhos. Comigo aqui no estúdio está a médica ortopedista, a doutora Bruna Stolf. Doutora, no bloco anterior a gente estava falando a respeito das próteses, né? Que em alguns casos isso é necessário. Exige cirurgia, exige um período de pós-operatório, né? Então, quer dizer, é algo que vai impactar ali na rotina daquele paciente, pelo menos por algumas semanas. Mas em quais casos específicos a prótese ela é indicada, ela é necessária? Naqueles casos que o tratamento conservador, ou seja, tomar medicação oral, fazer infiltração, fazer a fisioterapia, o fortalecimento muscular, não estão sendo suficientes para tirar a dor do paciente, para ter uma qualidade de vida, indica-se a prótese. Casos que já são muito graves de artrose, já tem um nível mais elevado de desgaste, já é indicado a prótese. Não tem tratamento conservador que vá ser a primeira opção. Nesses casos, a gente já indica a prótese de cara. A não ser que seja um paciente que não tem condições clínicas de fazer uma cirurgia de prótese e tudo mais. Mas, para artrose grave, o tratamento é a prótese mesmo. Casos que não estão indo bem com o tratamento conservador, o paciente está se limitando, tem 50 anos de idade e não consegue andar um quarteirão porque tem a dor. Isso não é legal, não tem qualidade de vida. Exato. Então, não tem idade quando a gente fala sobre isso. Então, precisa fazer aí um tratamento cirúrgico, no caso da prótese. E a prótese, ela é definitiva ou depois de um tempo ela precisa ser substituída, por exemplo? Hoje teve a evolução dessas próteses também, então não tem aquela coisa de necessariamente a cada tantos anos precisa ser trocado. Precisa fazer o acompanhamento e ir avaliando. Geralmente faz-se um raio-x aí anual, né, com o especialista que operou, vai fazendo esse acompanhamento para ver quando tem sinais de soltura, mas hoje em dia dura-se mais do que antigamente. É uma estrutura metálica por dentro mesmo, né? Isso, é uma estrutura metálica, né, composta por metais, e tem a parte de plástico, que é o polietileno, também na estrutura em si. Sim. Bom, agora, minha gente, uma coisa é fato, né? Para não precisar chegar nesse ponto, o importante é a gente focar na prevenção, é a gente focar num estilo de vida que vá proporcionar a saúde dos joelhos. E eu quero voltar naquilo que a gente já passou, mas nunca é demais reforçar, as principais orientações. Primeira de todas, uma vida ativa, certo? Com certeza, com certeza. A gente tem estudos hoje mostrando, estudos de 2024, mostrando que atividades que têm impacto, que, por exemplo, muitas pessoas têm medo, né? Posso correr, posso agachar, eles não são os vilões. Sim. O vilão é você ficar sentado no sofá o dia inteiro parado, comendo porcaria. Esses mesmo. são os vilões, né? Então, o esporte, eu não considero nenhum esporte um vilão. Eles são grandes aliados.
O que é importante falar é que sempre tem acompanhamento, né? Um profissional que entenda o seu quadro, que saiba, você tem uma artrose do joelho, a gente pode fazer tal, assim, Sim. avalia a execução desse movimento, Sim. como que está sendo feita. Então, é importante esse acompanhamento com o profissional. Sim. E com preparo adequado também, né? A gente vai Exatamente. falar aí de alongamento, de aquecimento, de calçado adequado, tudo isso impacta Sim, também. com certeza. Cada modalidade aí do esporte tem as suas Sim. observações. Vai correr? Pega um tênis que tenha um amortecimento, que não seja um solado tão rígido, mas não deixe de fazer atividade por medo, por achar que vai piorar. Não. Você ficar parado, com certeza vai piorar mais ainda. E não é porque vai operar que não tem que fortalecer também. Lógico. Fortalecimento vai ser importante Com pré, certeza. pós, prevenção. Sim. Essa questão dos calçados é algo interessante, eu acho que a gente pode até especificar um pouquinho mais, porque a gente sabe que no mercado tem uma porção aí, né? Você vai numa loja, você encontra dezenas e dezenas de tipos de tênis, especialmente, diferentes, e todos prometem que tem o devido amortecimento, que vai funcionar muito bem, que vai cuidar do seu joelho, da sua coluna, mas como é que eu tenho a certeza se ele vai cuidar de verdade? Olha, é bem individual na questão de sapato, porque às vezes o sapato que eu coloco no pé, o tênis que eu coloquei no pé, ficou uma delícia para você coloca, ficou machucando. Sim. Então, primeira coisa é isso, provar. Tem que Conforto. colocar, testar, colocar no pé, testar. Se a gente está falando de atividades, né, por exemplo, corrida, Sim. é importante um tênis que tenha esse amortecimento. Então, você avaliar esse amortecimento. Temos hoje aí, realmente, muitas opções no mercado, tem as que são mais famosas, enfim. É importante colocar no pé e testar. Para correr, não pode ser um solado tão rígido, senão você pode provocar lesão. Tem que ter esse amortecimento. É testando e avaliando para cada modalidade qual seria o melhor. E sentiu alguma dorzinha, já fica atento, né? Sim. Porque não vai deixar aquilo evoluir. Não é normal sentir dor, né? Não. Tem que ser avaliado, examinado. Sim. Às vezes precisa de um exame de imagem para a gente ver certinho e dar o tratamento adequado para cada lesão. E qual que é o momento certo de procurar ajuda médica? Se começou a sentir dor, tem algo estranho, vamos procurar. Porque tem gente que faz a automedicação também, né, doutora? Vai ali, corre por exemplo, para dipirona, né, para alguma coisa ali para relaxamento muscular, até para anti-inflamatório, que a gente sabe que é vendido também sem prescrição, isso também pode ser um perigo, Sim, né? Com certeza. Aquela dorzinha que, você fez um esforço, gerou uma dor, você tomou um medicamento por conta própria, ela sumiu, ok. Agora, aquela dorzinha que está vindo toda semana, está tendo que tomar um remédio, está tendo dor mesmo assim, está sendo crônico, essa dor está aparecendo o tempo todo, você está lembrando, está vindo essa dorzinha aqui. Vamos avaliar, não é normal, precisa avaliar o quanto Sim. antes, né? Mas e o anti-inflamatório, ele pode ser um risco no sentido de camuflar algum problema que pode ser maior? O anti-inflamatório, eles vão ser usados como medidas assim analgésicas por um tempo, de acordo com a lesão em si. Sim. Por exemplo, um caso de artrose no joelho, não é o anti-inflamatório que vai fazer diferença na dor. Então, agora, uma lesão aguda, um paciente que foi lá, sofreu um entorse, uma lesão ligamentar no joelho, ele vai precisar do anti-inflamatório aí por um tempo, sempre com acompanhamento. Sim. A automedicação nunca vai ser indicada. Sim. Se você está tendo que tomar remédio para algum quadro, é porque tem algo diferente, algo estranho está acontecendo, seu corpo está dando sinal. Sim. Então a gente precisa escutar e procurar um especialista. É isso que a doutora está falando e a gente precisa reforçar. A automedicação nunca é adequada, minha gente. Por mais simples que pareça, por mais fácil que seja adquirir um remédio ali na farmácia que você passa, compra ali rapidinho, baratinho, não faça isso por conta própria nunca, tá? Não é indicação. Agora, a indicação é, além de uma vida mais ativa, uma vida com uma alimentação equilibrada também para controlar peso, para controlar a sua composição corporal. Com certeza. Alimentação saudável, atividade física, dormir bem. Esse eu considero o tripé para todo o tratamento que eu faço no consultório. São as 3 coisas acho que mais importantes e que vai prevenir. A gente está falando de joelho, mas a atividade física não é só para o joelho. A atividade física vai prevenir doenças crônicas, como hipertensão, Alzheimer, diabetes. Então, a gente tem a atividade física em si como um ativador do equilíbrio do nosso corpo, né? Mesmo. Então, a gente precisa dela com o nosso grande aliado
resultado aí, às vezes não gasta dinheiro, traz benefício, né? Então, às vezes é uma caminhada na rua, né? Exatamente. Já resolveu, e é uma coisa de graça, né? Sim, qualquer um consegue fazer. exatamente. Suplementação ajuda, doutora, de alguma maneira? Ajuda, sim. Eu sou, assim, uso muito ela no meu consultório, a suplementação, mas acho que tem que ser individualizada e não é só porque é suplementação que eu posso tomar 500 tipos de suplementos também. Acho que é individualizada e por tempo. Qual o foco do tratamento atual? É esse? Então vamos focar numa suplementação que te ajude nisso. Vamos fazendo por ciclos o que for necessário. Não é só porque é suplemento que eu posso tomar 500 tipos também. Eu sou dessa opinião. Sim, com certeza. Então por isso que é importante ir acompanhando, fazendo exame, vendo. E ter a noção de que nada vai ser resolvido para ontem, né? Tudo vai levar o tempo que tem que levar para garantir a saúde, para garantir que isso seja uma coisa estável na vida do paciente. Exatamente. Né? Doutora Bruna, muito obrigado pela presença aqui no De Bem Com Você de hoje, viu? Eu que agradeço, foi uma delícia estar aqui com você. Que bom, a gente também adorou. Até a próxima. Obrigada. Bom, pessoal, é isso. O programa de hoje a gente então entendeu melhor a importância de cuidar dos nossos joelhos, que sustentam o nosso corpo e permitem, né, que a gente consiga seguir em movimento sempre. Com as orientações certas, é sim muito possível prevenir dores e evitar lesões. E ó, semana que vem ela já vai estar por aqui, tá? A Gisele Lopes já vai estar de volta na apresentação de mais um De Bem Com Você. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê. Até a próxima. Tchau.